E aí, pessoal? Eu sou Patrick Matos, eu sou aluno de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar sobre a técnica da cromatografia de Pfeiffer, que é uma técnica muito interessante que eu, inclusive, utilizei ela na minha iniciação científica anterior e estou utilizando na minha iniciação científica atual e fiz alguns trabalhos com ela e ela é muito legal porque ela é artesanal e é acessível para todos, principalmente para o pequeno produtor rural, que eu vou contextualizar mais um pouquinho aqui para vocês. Bom, falando da agricultura em geral, sobre o cultivo do solo e a produção agrícola, é uma das primeiras atividades econômicas da humanidade. Só que ela precisou se desenvolver no passado. E aí houve um uso do solo muito intensificado, houveram implementos mais arrojados no solo e um aumento na escala de produção, principalmente com a entrada da Revolução Verde, que trouxe um pacote tecnológico que envolvia agrotóxicos, fertilizantes e uma intensa mecanização, visando aumentar a produtividade no campo. Só que, junto com isso, vieram a dependência dos produtores em relação a esses insumos, uma baixa qualidade do solo e a contaminação deles. E isso foi um problema muito grande, que vem até hoje e precisa ser resolvido. Algo que deveria ser sustentável não foi e não é considerado tão sustentável assim. Isso vai completamente contra o que a Ana Primavera diz. Ela, inclusive, é uma pessoa muito importante para a gente. Eu aconselho muito vocês lerem os livros dela, a literatura dela é muito interessante. E uma das literaturas dela, ela diz: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Ou seja, se a base não é sadia, não tem como os seguintes serem sadios. Ela, inclusive, defende a técnica da agrofloresta, que é considerada uma agricultura ecológica e integradora, que envolve o solo, o clima, os seres vivos e a interrelação entre eles para aproveitar todo o potencial daquele solo. Nessa foto aqui, inclusive, foi um mutirão que teve do pessoal do MAN e do Propet, que é da veterinária, no Laboratório de Práticas Agrícolas Sustentáveis do campus da Praia Vermelha, que pertence ao Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente. E nós fizemos a agrofloresta lá no mês de 2022 e aqui tem algumas fotos das culturas que nós utilizamos, do pessoal, e foi um evento muito interessante. Bom, diante disso tudo que eu falei, nós podemos pensar no pequeno produtor. Ele ouvindo isso, por exemplo, uma conversa minha com vocês, ou ele mesmo ouvindo esse vídeo, poderia perguntar: ah, beleza, e o meu solo? Ele é sadio? Como que eu vou saber se eu não tenho tantos recursos para isso? E daí entra o que eu falei, a cromatografia de Pfeiffer, que é uma técnica muito artesanal e foi pensada pelo Pfeiffer para atingir os pequenos produtores. Ela traz uma transversalidade entre a química, a fertilidade, a vitalidade e o pequeno produtor rural. Quando é feita essa cromatografia de Pfeiffer, ela traz indicadores físicos, químicos e biológicos do solo nesses papéis, nesses cromas. Quando tem essa revelação, que como vocês estão vendo nas fotos, que foram cromas que nós fizemos, nós aí conseguimos ler o que tem de excesso no solo, o que está em escassez no solo, como esse solo está, se está compactado, se não está compactado. Ele traz muitas características enzimáticas, mineralógicas, matéria orgânica. É muito interessante essa técnica. E para isso, para apresentar um pouquinho para vocês, eu vou falar sobre os materiais e métodos que nós utilizamos. Bom, inicialmente já digo que nós nos baseamos no livro do Sebastião Pinheiro, que é um livro muito legal, um livro de ponta para explicar sobre essa técnica. O primeiro passo é conhecer o terreno, saber se esse terreno é um terreno de aterro, como é o caso lá do Lab Paz, qual era a cultura que tinha ali antes, qual é a cultura que está sendo implementada agora. E conhecendo o terreno, nós iremos realizar a amostragem do solo. Iremos retirar um pouco da superfície, coletar 20 centímetros de profundidade do solo, onde queremos analisar, iremos peneirar o grosso e deixar essa amostra do solo secando à sombra pelo menos 24 horas, dependendo do ambiente, mas é necessário que seja um local arejado. Depois que esse solo, essa amostra de mais ou menos 1 quilo estiver seca, nós iremos retirar 250 gramas, macerar, peneirar, nós podemos peneirar com o auxílio de uma meia calça ou voal, e iremos reservar 5 gramas desse solo para uma mistura que eu vou falar mais à frente. No laboratório, iremos fazer duas soluções. A solução de hidróxido de sódio, que utiliza 1 litro de água destilada ou água da chuva, com 10 gramas de hidróxido de sódio, e 100 ml de água destilada
para 0,5 gramas de nitrato de prata e iremos realizar a mistura e reservar esse nitrato de prata em local escuro porque ele é fotossensível. O nitrato de prata, inclusive, é o responsável por revelar as características que nós precisamos do solo. Bom, o papel filtro que nós utilizamos, nós pegamos um para fazer de modelo, que dobramos em 4 partes, realizamos o furo no centro e uma marcação do centro a 4 centímetros e do centro a 6 centímetros. Com o outro papel filtro, nós fizemos marcações de 2 por 2, cortamos e fazemos esses vários capilarezinhos que eu vou explicar mais para frente. Agora, na verdade. Aquele molde que nós dobramos em 4 partes e realizamos os furos, nós colocaremos atrás de um papel filtro liso, realizaremos os furos nos locais já marcados e com aquele capilar que nós cortamos 2 por 2, iremos colocar no centro para que essa substância de nitrato de prata em uma tampinha de garrafa PET ou uma placa de Petri, ela possa subir por capilaridade e impregnar o papel do centro a 4 centímetros. Depois que esse papel for impregnado até a marcação de 4 centímetros, retiraremos esse capilar, jogaremos fora e colocaremos esse papel entre 2 papéis toalha e 2 papéis de folha de ofício. E colocaremos isso dentro da caixa escura e deixaremos ali de 2 a 4 horas secando. Enquanto isso, nós podemos fazer a outra solução, que é com os 5 gramas de solo já peneirados, que falamos anteriormente, com 50 ml da solução de hidróxido de sódio. Colocaremos primeiro o solo, pode ser um copo descartável, e depois os 50 ml da solução e realizaremos a mistura. Essa mistura ocorre da seguinte maneira: faremos 7 giros para a direita, 7 para a esquerda e descansará por 15 minutos. Dados 15 minutos, 7 giros para a direita, 7 giros para a esquerda e descansa por 60 minutos. Por fim, 7 para a direita, 7 para a esquerda e descansa por 6 horas. Passadas 6 horas, iremos coletar com uma seringa hipodérmica o sobrenadante dessa mistura e colocaremos em uma outra tampinha limpa ou uma outra placa de Petri essa solução para que novamente façamos a impregnação. Aí pegaremos um capilar novo, colocaremos naquele papel filtro que estava na caixa, já impregnado com nitrato de prata, e deixaremos impregnar com essa solução do solo até a marcação de 100 centímetros. Chegando a 100 centímetros, retiraremos esse capilar, jogaremos fora e iremos pendurar nossos cromas para secar. A secagem, ela varia muito do ambiente. O ideal é de 10 a 14 dias. Mas a foto da esquerda, por exemplo, no dia seguinte já estava com essa característica, porque era um dia quente e seco. Então, secou muito mais rápido. A da direita demorou muito mais e foram necessários 14 dias para começar, para apresentar todas as características necessárias para interpretar o cromatograma. Bom, essa história toda, todos esses materiais, nós realmente fizemos uma análise do solo do LabPaz antes da aplicação da agrofloresta e depois de 2 meses da aplicação da agrofloresta. E essa análise da cromatografia foi feita no laboratório do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas e com o solo do Laboratório de Práticas Agrícolas Sustentáveis, que pertence ao Departamento de Engenharia Agrícola e do Meio Ambiente. Agora eu vou apresentar os resultados para vocês depois de todos esses passos que eu fui comentando. Bom, aqui nós temos o solo sem aplicação do SAF, do Sistema Agroflorestal, e à direita o solo com aplicação do SAF. Bom, em um cromatograma nós temos a zona central, a zona interna, a zona intermediária e a zona externa. A zona central, que é mais ou menos essa aqui, ela fala sobre as características de aeração do solo. A zona interna e intermediária ficaram um pouco misturadas aqui porque esse solo está com má qualidade. Mas a zona interna ela vem trazendo características sobre a matéria orgânica daquele solo e a zona intermediária, que seria mais essa aqui, traz as características mineralógicas do solo. Por fim, a zona externa, que fica mais na bordinha aqui, ela traz as características enzimáticas do solo. Esse solo, antes da aplicação do SAF, ele tinha essa zona central aqui praticamente inexistente com uma característica irregular, o que nos mostra que é um solo com baixa aeração e extremamente compactado. A zona interna, que está meio misturada com a intermediária, ela é uma zona sem matéria orgânica e tem poucos minerais, uma baixa interação da matéria orgânica naquele solo.
E pelo fato dessa zona intermediária ter muita presença desses formatos aqui de flecha, quer dizer que tem uma baixa atividade microbiológica e sem presença de humus e é um solo com má qualidade. Por fim, a zona externa, que fala sobre as características enzimáticas, ela mostra até a intenção de formar os anéis concêntricos, que é isso aqui, mas é muito pouco, que nos mostra uma baixa atividade enzimática nesse solo. Agora, após a aplicação do SAF, nós já vemos uma zona central, que é essa aqui, muito maior, com tamanho bem definido e muito mais clara. Então, nos mostra que é um solo com uma baixa compactação e também ele tem uma alta concentração de nitrogênio. É importante dizer que na agrofloresta, no dia que nós fizemos, nós aplicamos o adubo bocashi. E o adubo bocashi ele é rico em nitrogênio. Então, logo, o cromatograma mostrou essa forte concentração de nitrogênio no solo. A zona interna, ela já mostra ramos com melhores qualidades, então apresenta uma presença significativa de nutrientes. A zona intermediária, diferente daquela anterior, não mostrou tantas flechas assim, na verdade praticamente não tem. Então tem uma radiação mais padronizada, o que nos mostra uma intensa atividade microbiológica e também uma presença significativa de matéria orgânica. A zona externa ainda tem uma marcação, picos irregulares e não apresentou tantos anéis concêntricos, então, infelizmente, ainda apresenta baixa atividade enzimática. Bom, toda essa análise faz parte da minha iniciação científica e de publicações que nós fizemos em grupo ou não. E os interessados, eu deixei aqui o QR Code do meu Lattes, pode entrar em contato comigo. Eu estou iniciando agora uma nova iniciação científica com a Dirlane, a professora Dirlane. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais, eu sei que esse começo acaba. Eu, por exemplo, não sabia no primeiro período o que era iniciação científica, como começar, então estou à disposição. Se quiserem me procurar, conhecer mais sobre o assunto, só falar comigo. A técnica da cromatografia de Pfeiffer, como eu falei, ela faz parte da minha iniciação científica, ela não é o foco, mas faz parte. E, como eu disse, eu estou à disposição. Espero que tenha ficado clara a explicação. E é isso. Uma boa aula para vocês e um bom final de